E aí, gente, beleza? Eu e o Gui estamos gravando o vídeo aí porque a gente foi tentar fazer a live no Face e tal, mas não tava rolando, tava dando uns problemas. Aí a gente decidiu fazer um vídeo para expressar o nosso posicionamento em relação ao que aconteceu com a menina, que foi estrupada, né, por 33 caras. A gente já vai explicar o caso certinho. E sobre a questão do Bolsonaro e o que ele está proporcionando em relação a estuprador, esse tipo de coisa. Bom, mas começando falando sobre a notícia, o que aconteceu foi o seguinte: no Rio de Janeiro, se eu não me engano, uma menina de 16 anos namorava com um cara, acho que maior de idade, e ele recebeu a suspeita de traição dela. E aí ele chamou ela pra sair, dopou ela, levou ela pra casa dele, aonde acompanhada acho que de 33 caras, ou mais ou menos, não sei, mais de 30 caras, ela foi estuprada, tipo, pelos 30 e poucos caras. E tipo, é, meu, a gente tava falando sobre isso, cara, dá errado, tá ligado? Porque primeiro de tudo a galera fica falando que ela deu motivo, que o ambiente que ela vive, o que ela faz no dia a dia, tudo isso dá motivo. E meu, não, já tá errado aí. É, questão sexual é tipo, tem que ter permissão, tem que ter relação, tem que ter consenso dos dois. Não é uma coisa tipo do dia pra noite, tá ligado? E, meu, um estupro é um estupro, tá ligado? Tipo, é um absurdo, ainda por 33 caras. Você pensa como que deve estar a consciência daquela garota, como que deve estar o físico dela. Ela publicou no Face a seguinte frase: não dói o útero, dói a alma. Você pensa, tipo, além dela estar sentindo aquela dor física incessável, ela deve estar ainda com a cabeça, tipo, um caos, tá ligado? Tipo, deve estar É horrível. verdade. Eu vi uma vez, tem uma letra, acho que do Emicida, que ele fala assim: o Brasil é o país onde quem decide quando tá errado é quem comete o erro, tá ligado? E é exatamente isso, cara. Você pega o cara que estuprou e ele taca a culpa na menina. Ele fala: não, mas ela fez o que ela fez e mereceu o que precisava ser feito. Não, isso É tá um muito errado. É um absurdo. absurdo pensar assim. É que nem você chegar na sua casa e aí, sei lá, é, você, sei lá, apanhar e dos seus pais e aí seu pai virar pra você e falar assim: não, mas você apanhou, sei lá, você tá com o olho roxo e está sangrando, mas é porque você comeu uma bolacha fora da hora, tá Você ligado? mereceu. Igual, tipo, eu compartilhei uma imagem no Face que falava assim, que é, você falar que uma mulher dá motivo pra ser estuprada é a mesma coisa que você andar com um relógio caro e falar que você dá motivo pra um ladrão te assaltar, tá ligado? São coisas, não, tá errado, você tem que combater quem assalta, quem estupra. O erro não tá na gente, a gente tem que fazer o que a gente gosta. O erro tá em quem faz as coisas sem o nosso consenso, sem a gente querer. Estupro é uma realidade, tipo, que, meu, já deu na hora, já deu, tá ligado? Tipo, tem que acabar. E se a questão é que a gente não tem que combater o estuprador, a gente tem que combater a consciência da sociedade, a sociedade brasileira principalmente. O cara que estupra, ele não vai deixar de estuprar do dia pra noite, principalmente se ele tiver um tratamento psicológico. Meu, isso aí é perca de tempo. Isso aí o cara, se ele não nasceu com essa vontade, ele desenvolveu. Exatamente. Primeiro porque para uma pessoa ela começar a fazer isso, ela já tem que estar com o psicológico bem fudido. Tem, Aliás, ela tem que ser uma pessoa que ela não tem consciência nenhum, cara, do ato que ela tá fazendo. com certeza. É muito simples você pensar no que a mina tá sentindo, ou pelo menos sentiu, ou pelo menos um meio por cento do que ela passou, cara. Só se coloca lá, você é, fazendo uma coisa que você não quer, vezes 33, caralho, é muito aquilo que você falou. É, é uma falta de humanidade absurda. É uma falta de humanidade absurda, entendeu? Tipo, é inaceitável. Tipo, porra, pensa, relação sexual é uma coisa que dói pra mulher. Já dói, mesmo tendo a permissão do cara, já dói, entendeu? Agora você pensa sem a permissão dela, porque o órgão feminino ele contrai quando a mulher não quer. E o principal problema físico no estupro é o seguinte: machucar a mulher fazendo uma coisa que ela não quer. Agora você multiplica isso por 33. Meu, tipo, é um absurdo, é inaceitável, deve ser horrível. Tipo, eu que sou um cara, eu que não consigo imaginar a dor dela, já, tipo, tô com a consciência
totalmente abalada. Agora você imagina ela, imagina vocês mulheres, deve ser absurdo, deve ser Então, horrível. a gente recebeu a notícia que esse tipo de caso é uma coisa comum no Rio de Janeiro, é chamado de estupro corretivo. É Isso. quando uma mina atrai um cara, ele leva para algumas pessoas estuprarem ela. Meu, isso é horrível, mas É uma realidade pros caras. só que não é a pior coisa, tá ligado? Isso é horrível, mas existem casos piores ainda. Eu tava pesquisando, Que a eu gente achei nem sabe, talvez, tá ligado? em lugares ainda, por exemplo, o sul da África, tá ligado? Onde existem casos a cada minuto. Mas eu tava fazendo uma pesquisa, eu achei, eu não sei se eu não me engano, é na Suécia, onde uma mina, ela começou a não, errei, na Grécia. Ela começou a namorar com um cara com 14 anos, ela era da Inglaterra, e aí o cara convenceu ela a morar com ele, né? Eles acabaram se apaixonando e tal, e ela começou a morar com ele. E aí esse cara, ele tinha uma mãe que tinha câncer, e aí ele convenceu a mina a se prostituir para pagar o tratamento da mãe dele. Só que se isso não bastasse, ele vendeu ela para cafetão, e aí um dia, numa noite, acho que ela já tinha uns 18 anos mais ou menos, ela foi estuprada por 110 homens num período de 22 horas. Caralho, são 110 pessoas. Olha, no 22 horas. no post que eu falei no Face, eu recebi bastante compartilhamento. Eu tava falando o seguinte, que uma pessoa, em toda a vida dela, ela não transa com mais de 10 pessoas consensualmente num período de 70 anos, tá ligado? São 70 anos para você transar com 10 pessoas. A menina foi estuprada por 30 pessoas em poucas horas. Caralho, é muito absurdo. 3 vidas sexuais em poucas horas. É um absurdo, tipo, não existe consenso. E são 10 pessoas com consenso da mulher. Agora você imagina o triplo disso sem a vontade dela. É um absurdo, é uma coisa, sabe, que tipo, já deu. A gente tem que começar a cortar a partir de agora. Já era pra ter cortado. Essa cultura de estupro, a gente tem que cortar pela raiz, tá O que é ligado? da hora da internet é que a gente já consegue ver essa questão desse movimento, tá ligado? Do pessoal se unindo, do pessoal pelo menos trocando a foto. Mesmo que não mude muita coisa, mas você já tá apoiando uma causa, você já tá colocando, pelo menos as pessoas que estão ao seu redor, você já tá falando pra elas que, cara, isso é errado. E pelo menos aquelas pessoas, aquele seu círculo pequeno de amigos, você pode ter certeza que dali não sai uma pessoa do mal, tá ligado? Dali Com não sai uma certeza. pessoa... E a gente tem que começar a fazer isso, entendeu? Tipo, a nossa geração vai ser o que vai definir esse país e a gente tem que acabar com essa cultura de uma vez por toda, tá ligado? Às vezes uma música que a gente escuta incentiva isso, uma atitude que a gente toma. Você já parou pra pensar no jeito que você chega numa garota numa festa, o jeito que você trata uma amiga sua, o tipo de liberdade que você invade dela? Tudo isso é incentivo ao estupro, entendeu? Estuprador não, estuprador é uma raça que não tem jeito. Estuprador tem que ser penalizado. Estuprador não muda. Estuprador tem que ser penalizado. Agora você, que talvez faça incentivo ao estupro sem saber, você pode ser mudado ainda. E o fim da cultura de estupro tá aí. Mudar a cabeça de quem incentiva isso, mas que pode ser mudado. Estuprador é uma raça que, sabe, não tem jeito. Tem que ser penalizado, seja tanto pela castração química como até a morte. 33 homens que, na minha sincera opinião, merecem no mínimo uma cadeira elétrica, sabe? Isso é um absurdo, é inaceitável. E os caras ainda tiveram capacidade para tirar foto com a mina, com a carne exposta dela, fazendo, tipo, meio que sorrindo, ainda tirar foto do corpo dela e expor. Cara, isso não é desumano, é absurdo, tipo, meu, é medieval isso, é bruto, é nojento. Bom, agora a gente vai falar sobre o Bolsonaro e as propostas deles em relação a estupro e estupradores. Ele propôs o seguinte: a castração química de estuprador e a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, nesse caso, seria para prender estupradores tipo de 16, 15 anos, tá ligado? Tipo, por estuprar. E a castração química seria feita da seguinte maneira: se o cara assumisse o estupro, assumisse a responsabilidade, ele seria libertado e aí ele receberia uma castração química, se eu não me engano, onde ele
poderia ter ereção mais ou menos por um tempo, acho que se eu não me engano 10 anos. Primeiro de tudo a gente tem que analisar o tipo de ser humano que está dando essas propostas. Jair Bolsonaro. Esse mesmo cara que se posiciona para combater o estupro, ele parabenizou um homem chamado Ustra. Ele foi coronel da ditadura militar e ele torturou e estuprou incontáveis mulheres. A gente não tem noção de quantas sejam, mas no mínimo muitas, no mínimo. Pelo que a gente sabe, pelo que a nossa ex-presidenta Dilma relatou, ele colocava ratos no órgão genital dela e deixava lá, tipo, aqueles animais, tipo, com doenças e tudo, e ele dava choque nos seios e no órgão genital dela até ela desmaiar, e quando ela acordava ele repetia o processo. Isso com a nossa presidenta, nossa ex-presidenta. Agora você imagina o que ele fez com outras mulheres, o mais bruto que ele fez com outras mulheres, tipo... E o cara que nos oferece essas opções é um cara que parabeniza esse tipo de homem. E ele também ajudou um amigo que foi condenado por estupro, se eu não me engano. E ele ainda disse para uma companheira de trabalho, em plena TV nacional, que ela não merecia ser estuprada pelo fato dela ser feia. Então, tipo, uma mulher merece ser estuprada, ela tem que ser bonita. Como que funciona isso? Tipo, tá, o cara deu uma proposta lá, castração química, porra, considerável. Mas olha o tipo de ser humano que a gente vai ter que botar no cargo para receber esse tipo de coisa. Não pode nem ser considerado uma situação dessa. Bolsonaro é um machista, um homofóbico e nazista. E esse cara, ele tem que ser tirado totalmente da política. Um ser humano assim não tem direito, ele não merece a opção de palpitar sobre a nossa sociedade. A cultura brasileira, o povo brasileiro tem que excluir esse homem da nossa política. Ele não é humano, ele não tem humanidade dentro dele. Isso que ele tá fazendo, isso que ele já fez, é absurdo, tá ligado? É tipo, nossa, é 100% nojento, tá ligado? Uhum. É tipo, você tem alguma coisa pra falar sobre o Bolsonaro? Não tenho muita coisa pra falar, cara. Eu sou totalmente adverso às ideias dele, cara. Tudo que ele apoia, Eu sou 100% contra Jair Bolsonaro, eu sou 100% contra qualquer tipo de pessoa que é extremista. Aliás, eu sou extremista contra extremistas, tá ligado? Eu acabo sendo hipócrita quando eu falo isso, mas não, eu sou contra. Por exemplo, quando a questão da maioridade penal, eu já sou contra, já fui contra a questão da maioridade penal, porque, primeiro, você tem criança que provavelmente cresceu sem... possivelmente sem ter acesso a alguma informação, tá ligado? Às vezes o cara não tem nem internet em casa, não sabe nem o que está acontecendo no mundo. E aí ele recebe aqueles conselhos do pai de tipo assim, ah não, abaixa o vidro e assovia pra aquela mina, olha lá, não sei o que tem. Uhum. Mas caralho, tá ligado? Ele vai crescer... Dá pra ser conscientizado. Entendeu? Com 16 anos você não tem uma mente formada pra prender ela. Com 14 anos você não tem uma mente formada prender aquela pessoa. Ela vai sair de lá, ela não vai ter experiência profissional, tá ligado? Ela não vai ter curso, ela não vai ter uma chance de reclusão na sociedade. Mas se você coloca ele pra, sei lá, pra pagar pelo crime dele, pra sei lá, você põe um plano de reclusão social, tá ligado? Põe ele pra fazer serviço público, entendeu? Você tem essa oportunidade de dar uma chance pra pessoa, tá ligado? Por mais ruim que seja o que ela fez, mas você consegue combater aquilo sem ser de uma forma excludente, tá ligado? Com certeza. E uma coisa também que eu, tipo, me estressei bastante no Face foi o seguinte, só tem mulher se posicionando em relação ao que aconteceu, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, as mulheres, elas são vítimas diariamente de tudo isso que acontece. Quem tem que se posicionar sobre estupro, sobre essa situação atual, sobre a cultura do estupro, somos nós, homens, porque quem estupra elas é a gente. E enquanto a gente ficar sentado vendo elas praticarem o feminismo, vendo elas se conscientizarem, isso não vai mudar. Você, homem, você tem que acabar com a cultura do estupro, você tem que se conscientizar. A gente tem que apoiar a igualdade, a gente tem que combater esse tipo de coisa. Enquanto a gente viver numa realidade assim, não dá, entendeu? Tipo,
Se já é desconfortável pra mim, quando eu não quero ficar com uma garota e ela insiste, pensa pra uma garota a caminho do trabalho, numa festa, num lugar assim, meu, é um absurdo. É um absurdo. Nós, homens, somos os principais que devem se conscientizar sobre isso. A gente tem que ter um posicionamento sobre isso, a gente tem que combater isso. As mulheres são vítimas. Nós somos os culpados por isso. A gente tem que combater esse tipo de coisa, sabe? Enquanto a gente viver numa realidade onde um cara do mesmo gênero que eu estiver fazendo isso, nossa, absurdo, horrível, horrível. Eu acho que quem deve principalmente se conscientizar sobre o que está acontecendo somos nós, homens. Onde a gente vai combater isso é nessa masculinidade que a gente insiste em carregar, nesse machismo Nessa questão desnecessária. Isso, sabe, já deu. A gente tem que combater isso pela raiz. Enquanto não acabar com isso, a gente vai viver nessa sociedade medieval. Nesse questão de a mina foi estuprada, mas ela estava usando shorts curtos, mas ela não tinha respeito Deu motivo. Mesmo. É um absurdo, é um absurdo. Bom, é só isso mesmo. Qualquer coisa...